Bom, saiu o tarifaço, as medidas valem a partir de hoje, aliás, a partir da dia 7, né? Próxima quarta-feira, dia 6, começa a valer, mas eles foram anunciados ontem, num texto longo, em que o presidente Donald Trump sustenta os motivos pelos quais ele está tarifando o Brasil em 50%. Aí ele fala lá pelas tantas que os membros do governo brasileiro tomaram medidas que suprimem, que interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos americanos, violam os direitos humanos e minam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas. Que membros do governo brasileiro também estão perseguindo politicamente um ex-presidente brasileiro que está contribuindo para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos dos direitos humanos. Ele fala, recentemente, membros do governo do Brasil tomaram medidas sem precedentes para prejudicar e ameaçar a economia dos Estados Unidos. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, abusou de sua autoridade judicial para perseguir oponentes políticos, proteger aliados corruptos e suprimir dissidências. Autorizou batidas policiais, prisões, congelamentos de contas bancárias por motivos políticos. O governo brasileiro acusou Bolsonaro injustamente de múltiplos crimes relacionados ao segundo turno da eleição de 2022 e o STF decidiu, ele fala Supremo Tribunal Federal, decidiu equivocadamente que Bolsonaro deve ser julgado por essas acusações criminais injustificadas. Para lidar com a emergência nacional, declarada nessa ordem, determina que é necessário e apropriado impor uma alíquota adicional de 40% sobre produtos do Brasil, conforme detalhado abaixo. Estou tomando todas as medidas nessa ordem apenas com o propósito de lidar com a emergência nacional declarada nessa ordem, não para qualquer outro propósito. Então veja que interessante. Fora que o texto contém várias mentiras, né? E loucuras, delírios, como, por exemplo, dizer que os Estados Unidos, o governo brasileiro tomou medidas que interferem na economia dos Estados Unidos. Ele fala que o governo brasileiro acusa, ele sempre fala governo brasileiro. E ele diz que a acusação contra o Bolsonaro é injusta, injustamente acusado. Acusações criminais injustificadas. Só em qualquer país civilizado você pode dizer que algo é justo ou injusto se você realmente mergulhar no processo. Coisa que é impossível que qualquer membro do governo americano tenha feito. Mas, para além disso, no Brasil foi o Bolsonaro. Na União Europeia, como observou Paul Krugman, economista americano, prêmio Nobel, que escreveu hoje, na União Europeia e no Japão, ele fala em práticas comerciais desleais que ele não disse quais são. Para o Canadá, é porque o Canadá é uma fonte de importação de fentanil, o que é mentira, como observa Paul Krugman. E ele, Paul Krugman, fala, no caso do Brasil, é totalmente legal. Ele escreve, não creio que o advogado mais inteligente e inescrupuloso consiga encontrar algo na lei americana que dê a um presidente o direito de impor tarifas a uma nação, não por razões econômicas, mas porque ele não gosta do que o judiciário está fazendo. É realmente uma barbaridade, é um negócio inacreditável. É o uso ilegal das tarifas. Tarifa, ela serve para quê? Como observa Paul Krugman. Dar margem de manobra a uma indústria americana contra o aumento de importação. Então, um determinado produto está entrando na economia de um determinado país e um segmento empresarial está sendo prejudicado com isso. Para preservar uma indústria essencial. Você tem lá uma indústria essencial. E, de repente, começam a entrar produtos estrangeiros e colocando em risco aquela indústria essencial. Ou então você identifica, por exemplo, práticas abusivas nos países de onde vem o produto, por exemplo, subsídio. Então, de repente, imagina, por exemplo, o governo brasileiro financia, dá um dinheirão para o camarada poder vender um determinado produto pela metade do preço. Isso é ilegal, ilegal. É fazer dumping, não pode fazer. Quando se identificam essas práticas, a taxa, a tarifa, ela é
um instrumento importante da autoridade política do país. No caso brasileiro, você imagina que ele diz lá que ele está incomodado com o julgamento do Bolsonaro, que é injustificado, então por isso eu vou taxar uma parte dos produtos brasileiros, entendeu? Já que eu estou incomodado, eu vou taxar uma parte, porque esse mesmo documento, cujo trecho eu li, é o que traz a lista dos produtos que ficaram do lado de fora, que não vão ser taxados e que constituem uma parte importante até da lista. Mas veja que coisa alucinada. Já que eu estou incomodado, eu vou taxar um pedaço das importações que a gente faz do Brasil, o que não faz o menor sentido. Do total de 42,3 bilhões de dólares que a gente vendeu, 43%, equivalente a 18 bilhões de dólares, não serão tarifados. E aí tem lá a lista de 694 produtos. E aí é importante que a gente saiba que a gente não pode festejar porque tinha um bode na sala de 100% dos produtos brasileiros taxados e que agora caiu para um pedaço, metade. A gente festeja. Não pode festejar. A gente não pode sossegar e o governo brasileiro não pode sossegar enquanto não tirar a outra metade. Vai conseguir tirar a outra metade? Salvou 40, vai tirar as outras 60? Não vai conseguir. Mas é muito importante que a gente entenda qual é a dinâmica desses fluxos para a gente poder ir atrás. Por exemplo, quando a gente fala que um determinado produto conseguimos poupar óleo, petróleo, suco de laranja, aço e tal, e quando a gente faz as contas, por exemplo, eu falava ontem do Ceará, eu vou citar de novo o Ceará onde mora minha família, para onde foi a minha família há muito tempo. 70% da exportação, praticamente, do Ceará é aço, é ArcelorMittal. 70%, que gera 5 mil empregos diretos. Mas se você pegar os outros 30% que são exportados para os Estados Unidos, eles geram muito mais empregos. Então, o efeito na balança comercial é bom, se preservou 70%. Mas o efeito sobre a economia local é devastador. É devastador. Porque o camarada que trabalha na ArcelorMittal e tem 2 filhos, ele ocupa 2 vagas de escola. Os 6 mil pescadores que têm 12 mil filhos ocupam 12 mil vagas de escola. Então, claro que a conta não é simples, mas quem está na cadeia produtiva da cera de carnaúba, quem está na cadeia produtiva do caju, quem está na cadeia produtiva do pescado, está num enrosco. E isso a gente leva para o Brasil inteiro. Então tem alguns produtos, por exemplo, silício metálico. 100% do que a gente produz exportado. Os americanos tiveram cuidado de tirar da lista, porque senão não faz chip. Então não tem jeito, vai lá, tira da lista. Mas tem alguns produtos que são complicados. Por exemplo, se a gente pegar motor, você não consegue simplesmente vender o mesmo motor que a gente vendia nos Estados Unidos em outro lugar. Não é uma coisa simples, trivial. Portanto, prejudica um pedaço grande da economia. E o Brasil tem que atuar forte para tentar reverter. Algumas, as commodities, por exemplo, café. A gente produz café. Vende um pedaço importante para os Estados Unidos do café que a gente produz, do tipo de café que a gente produz. Esse café que a gente embarcaria para os Estados Unidos, os Estados Unidos vão ter que comprar de algum lugar. Pode comprar da Colômbia, pode comprar do Vietnã, vão ter que comprar de algum lugar. Quando Colômbia e Vietnã, eventualmente, começarem a vender para os Estados Unidos, eles vão ter que desabastecer algum mercado. Então não teria muito sentido. Por que o Vietnã vai deixar de atender um cliente para atender os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos vão pagar um pouquinho mais. Se os Estados Unidos pagarem um pouquinho mais pelo café, a procura pelo café brasileiro vai aumentar também.
porque vai ter um espaço, vai criar um buraco no mercado e o mercado de commodity opera em equilíbrio. Aliás, o mercado opera em equilíbrio. O que é a produção? A produção é aquilo que é necessário fabricar para atender a economia interna e a economia externa. Você não produz mais do que isso. Não tem uma caixinha onde você coloca um monte de produto que fica esperando, que é destino incerto. Ou é aqui dentro ou é lá fora. E toda a cadeia produtiva se organiza desse jeito. O que é aqui dentro e o que é lá fora. Voltando para o Brasil, para o Ceará, o Brasil, por exemplo, 12% do que a gente exporta vão para os Estados Unidos. No caso do Ceará, 52% do que é exportado de lá vai para os Estados Unidos. Peixe congelado, 85%. 85%. Então, o que vai fazer com esse peixe congelado? Né? Coco, castanha de caju, 1/4 exportado. Pedras, granito e tal, 88% exportados. E se a gente for para outros estados, a gente vai encontrar contas muito semelhantes. Existem certos produtos que só são produzidos para que a gente exporte. Outros produtos só são exportados quando há um certo excedente. Mas, de todo jeito, funciona em equilíbrio, como eu disse. O que é produzido para vender aqui dentro e vender lá fora. Quando tem uma quebra na exportação, não tem como certos produtos serem recolocados. Por exemplo, os perecíveis, fruta, carne. O que faz com isso? Né? Pescado. Coloca em câmara fria. Só que deixar na câmara fria, deixar refrigerado, gera um custo de energia grande. Cada dia que vai ficando na câmara fria, vai aumentando o custo, vai reduzindo a margem. A energia elétrica é um peso importante. E depois, uma hora, lota a câmara fria. O que faz? Tem que parar de pescar, tem que jogar fora a safra de produtos, as frutas. Faz o que com as frutas? Então, o Brasil agora começa um desafio que é tentar recolocar alguns produtos. Alguns são mais fáceis, como eu disse, as commodities, o café, que pode vir a se tornar uma exceção, tende a ter mais facilidade do que alguns produtos que dependem de uma conquista de mercado, de um hábito. Por exemplo, como é que eu vou vender um determinado pescado vermelho, porque é o caso da exportação do Ceará? Onde é que eu vou colocar esse peixe? Eu tenho que criar um hábito cultural, eu tenho que criar experiência, eu tenho que fazer um exemplo besta. O Brasil, hoje em dia, consome muito peixe que não consumia antes. Não é um grande consumidor mundial, mas a gente não tinha o hábito, por exemplo, de comer peixe cru há 30 anos. A gente não comia. E a gente começou a comer. Quando a gente começou a comer esse tipo de produto, a culinária japonesa, a gente começou a consumir, disparou uma economia toda ligada a isso. Restaurantes, os atacadistas, importadores passaram a trazer produtos para cá que não traziam antes. Trazem desde a cumbuquinha para colocar o molho de soja até o que for, o hashi, seja lá o que é importado, o peixe e tal. Quanto tempo levou para a gente chegar nesse padrão de consumo? 20 anos? 30 anos? Tá, e a gente vai querer agora vender a nossa castanha de caju, a gente vai querer vender o nosso pescado vermelho, ou a gente vai querer vender qualquer outro produto. A gente vai levar 10 anos, 5 anos. O Brasil domina o mercado da carne americana. O rebanho americano, 95 milhões de cabeças, o Brasil, 210. A nossa carne é usada para fazer hambúrguer. O Brasil domina o mercado de hambúrguer. Pega a Marfrig, é a maior produtora de hambúrguer do mundo. Como é que os americanos vão fazer para repor esta carne? Eles vão ter dificuldade. É no que a gente se segura para ver como é que vai fazer. Mas digamos que os americanos resolvam aceitar, eu não sei como é que vai ficar McDonald's, Burger King, as grandes redes lá, para comprar carne de hambúrguer a um preço competitivo em outro país.
Como é que vai ficar esse mercado para eles? Se os americanos toparem pagar mais caro pelo hambúrguer, aí nós vamos ter um problema. Agora, os setores de produtos acabados, por exemplo, sapato, aí é uma encrenca. Se a gente for para o Rio Grande do Sul, ou mesmo Ceará, que eu citei, mas Rio Grande do Sul, ou São Paulo, alguns centros que hoje geram milhares e milhares e milhares de empregos, mas uma quantidade monumental de empregos. E, no caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, o sapato feminino vem daqui. A gente é um grande exportador de sapato feminino para os Estados Unidos. E onde é que a gente vai colocar? O sapato que foi desenhado, concebido, fabricado, segundo o gosto do público americano. Você vai colocar na Europa? Você vai colocar na África? Você vai colocar na Ásia? Pode até, em algum tempo, conseguir fazer isso. Com algum tempo, conseguir fazer isso. Mas é muito difícil imaginar que não vai ter uma quebradeira se a gente não conseguir mudar certos comportamentos. Então, é fundamental que a partir de agora, em vez de festejar o que não se deve festejar, que foi uma fubecada que o Brasil tomou, muito pesada, a gente deve, daqui para frente agora, começar um processo de negociação aonde duas palavrinhas são muito importantes. Uma é bolso, a outra é orgulho. O Trump quer ter a vitória. O Trump, ele vive do orgulho, ele quer ter a vitória. Então ele quer poder dizer que taxou o Brasil em 50%. Taxei o Brasil em 50%. Tal. Bolsonaro. Se o governo brasileiro tem um presidente que gosta também de um orgulho, não vou me dobrar, não vou me curvar aos Estados Unidos. Se a gente ficar nessa disputa no mundo do orgulho, o bolso vai pagar. E o bolso que vai pagar é o bolso do cara que está indo lá no mar pegar o pescado, o camarada que está indo lá fazer o calçado. Que ele não conhece o Alexandre de Moraes, não sabe por que o Alexandre de Moraes ou o Bolsonaro está sendo julgado. Já ouviu falar, sabe da tentativa de golpe, mas ele não sabe. Pergunta para o camarada que está lá produzindo, criando boi, se ele está preocupado se o Bolsonaro vai ser condenado, não vai ser condenado, se o Alexandre de Moraes está na Magnitsky ou não está. Só que nessa batalha do orgulho, quem vai perder o emprego é o cara do calçado, é o cara do boi, é o cara da castanha, é o cara do pescado, setor moveleiro, motores, peças, partes fundidas. É isso, soja. A gente tem que tomar cuidado, porque entre o orgulho e o bolso, primeiro o bolso do brasileiro. Não é que o orgulho não conta, mas só o orgulho deixa o Trump ficar com orgulho. Enquadrei o Brasil. Não dá para do lado de cá de falar, não, fomos enquadrados. Porque o que interessa é o seguinte, temos que ter as vitórias comerciais. Buscar as vitórias comerciais, a sabedoria da negociação é ganhar dando ao outro a impressão de que ele saiu por cima. Então, temos que ter essa sabedoria. Aí, para isso, nós temos que ter adultos na sala. Quanto menos as autoridades brasileiras falarem e quanto mais elas trabalharem, vai ser melhor. Hoje em dia, as autoridades brasileiras trabalham pouco e falam demais. Falam no Vale do Jequitinhonha, falam no lançamento de um programa de casa, falam no lançamento de uma pedra fundamental, nem a estrada não está nem pronta, não tem nada pronto, e sai falando e vai dar porrada no Trump, e sai falando e dá porrada no Bolsonaro, e sai falando e dá porrada na não sei o quê. Quanto menos a gente fizer isso, quanto mais a gente sair com a pastinha, sabe a pastinha, vendedor, caixeiro viajante, é isso que... Podemos não ganhar nada, mas se temos uma chance de ganhar, é por esse caminho. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.